Um paciente que você resolve o problema dele, cria um relacionamento, acabou. Você tem marketing pro resto da vida e esse paciente vai propagar a sua marca e tudo mais. Então, olá! Tudo bem, Aline? Boa noite. Oi, Sidney, boa noite. Enquanto você ajeita aí, já quero aproveitar para te agradecer pela sua presença aqui com a gente, agradecer pela sua generosidade, pela sua coragem de estar aqui junto com a gente aqui, fazendo parte aqui da resistência, né, do movimento da boa medicina. Obrigado, Aline. E antes da gente começar, antes de eu pedir para você se apresentar, antes da gente começar a nossa entrevista, eu preciso validar esse conteúdo aqui exclusivo, que é o seguinte, eu preciso fazer uma pergunta. Doutora Aline Apio, você já vive exclusivamente atendimento particular ou predominantemente atendimento particular? Já vivo. Show de bola. Então isso quer dizer que hoje você não depende mais de plano de saúde, plantões, clínicas populares, qualquer outro vínculo como principal fonte de renda, certo? Não dependo mais. Muito bem. E só para deixar o martelo batido, você hoje conseguiu esse resultado depois de aplicar a metodologia do Círculo Virtuoso da Medicina, certo? Correto. Então pronto. Dito tudo isso, então agora a gente está, né, com o martelo batido aqui para a gente começar a nossa entrevista com uma colega médica que utilizou as técnicas do CVM, né, da metodologia CVM, e que hoje vive exclusivamente atendimento particular. Doutora Aline, se apresente para os colegas e já emenda dizendo para a gente o seguinte, como é que você conheceu o CVM? Então, eu sou a Aline, sou proctologista em Maceió. Primeiro, na verdade, quem tem que agradecer sou eu, né? A gente participa disso por gratidão também, né? Além de querer compartilhar um pouquinho com os colegas, não deixa de ser também por gratidão por onde a gente está hoje, né? Acho que todo mundo que vem aqui participar das lives com você. Então, eu conheci o CVM no início da pandemia, que foi em fevereiro ou março de 2020, quando começou a pandemia e ficou naquela de não poder atender em consultório. Então, todo mundo foi ali para a internet para ver uma outra via de poder faturar, né? De ganhar. Porque eu não dava mais plantão, então já fazia só consultório, mas o meu consultório dependia do atendimento de convênio. Então, quando eu parei o consultório, eu praticamente parei a minha renda. Eu fiquei recebendo aí de atrasado, de convênio, que convênio repassa com 2, 3, 4 meses, então eu fiquei recebendo aquela renda ainda do que eu tinha atendido meses antes, mas sabia que nos próximos meses seria mais difícil, sem ter a renda, né, durante a pandemia. E aí, eu acho que pesquisando na internet sobre marketing médico, teleconsulta, telemedicina, o CVM começou a aparecer para mim, não sei porquê, né? Sabe por lá. Hoje eu acho que você sabe. Aí, então eu comecei a ver os vídeos do CVM, comecei a seguir ali algumas dicas, então comecei a receber os e-mails do Sidney, fiquei com receio um pouquinho de entrar, mas aos pouquinhos ali fui me convencendo, com um pouco de medo, né, achei assim, nossa, né, que valor caro naquele momento para mim de pandemia, que eu não estava recebendo nada, e será que vale a pena realmente gastar esse valor X aqui para fazer o curso? E aí arrisquei, fiz o curso e aqui estou. Ótimo, então vamos emendar, me fala aí como é que... Primeiro assim, acho que é importante para a gente começar, porque assim, lembrando que a gente está aqui, Aline, hoje, a gente já teve uma entrevista com a Aline, a intenção, se você quiser depois conhecer um pouco mais, a gente conversou mais de 1 hora ano passado, no início do ano passado, na verdade no início desse ano, né? Desse ano. Hoje a intenção é a gente condensar um pouco da trajetória da Aline, mas principalmente tirar algumas coisas, Aline, para ajudar esses colegas que podem estar aqui, né, assistindo a gente ou que vão assistir a gente depois. E aí a mesma coisa que eu falei para a Natália ontem, tenta se colocar, por exemplo, no lugar desses colegas, porque ter medo é normal, é do ser humano, todos nós temos medo. Muitos colegas estão chegando aqui pela primeira vez, né, vão estar conhecendo nosso trabalho a primeira vez. Muitos colegas estão num momento financeiro difícil, né? A gente ainda não saiu totalmente da pandemia, então muita gente ainda vivemos um momento ainda, infelizmente, de crise. Então, assim, a minha intenção, Aline, hoje é de fazer perguntas poderosas para que você não só nos ajude a vender o CVM, a vender a mentoria, não, de verdade, a gente já entendeu depois de quase 3 anos de projeto, que quando a gente de verdade ajuda os colegas, seja através do conteúdo gratuito, seja através do CVM, seja através da mentoria, é o melhor marketing que a gente pode ter.
Porque é igual a mesma coisa que a gente ensina, né? Um paciente que você resolve o problema dele, cria um relacionamento, acabou. Você tem marketing pro resto da vida e esse paciente vai propagar a sua marca e tudo mais. Então, a primeira pergunta é o seguinte, Aline. Como era que você se sentia? Assim, tenta lembrar lá de 2020, como era que você estava se sentindo. Antes de entrar no CVM, por exemplo, como era que você estava naquele momento falando de sentimento? Você lembra mais ou menos? Sim, tinha receio de não ter mais renda. Na verdade, eu não estava tão satisfeita assim, não estava satisfeita com o que eu ganhava de convênio, quando eu comecei a ver como a gente ganhava pouco. Né? De convênio você trabalha, e no fim ganha pouco. O dinheiro não fica para a gente, né? Fica ali para o plano de saúde, para o hospital, seja para quem for, só não fica para o médico que está atendendo. Então você precisa ter uma agenda cheia de paciente. Um dos consultórios que eu atendi, eu cheguei a atender lá durante mais de 5 anos. Eu não recebia nada no final do mês. Eu tinha um turno por semana e eu nunca recebi nada. O que eu ganhava era para pagar o condomínio do consultório. Né? Então, assim, é surreal isso, né? Você pensar que você trabalha e no final você não consegue ganhar. Nem o condomínio estava conseguindo pagar com os pacientes que eu atendi. E eu tinha o meu turno cheio. Então, alguma coisa ali estava errada. E a gente está falando de uma cirurgiã que tem toda uma carreira, né? Fez medicina, fez cirurgia geral, depois fez coloprocto, não é isso? Exatamente. Então, assim, todo o investimento para chegar nesse... E é muito doloroso o que eu vou falar aqui, né, Aline? Mas, às vezes, é importante a gente tocar na dor, exatamente. A dor faz com que a gente acorde, né? É nos momentos de dor que a gente, às vezes, muda. Então, é muito louco quanto o médico, às vezes, trabalha e não para pensar no quanto de retorno ele está tendo, né? Não só do ponto de vista financeiro, mas, às vezes, até um retorno de satisfação, né? Às vezes, um retorno de qualidade de vida. Porque o dinheiro, ele é só um meio para tudo isso, né? Ele é só um veículo que a gente precisa, é uma moeda que a gente usa para poder ter mais qualidade de vida, para poder ter mais satisfação e por aí vai. Muito louco isso, né? E nessa época desse consultório, eu fiz uma tentativa de sair dos convênios e ficar só de particular, né? E não deu certo, não tinha paciente. O consultório não era meu, eram vários médicos que atendiam, as secretárias não eram minhas e simplesmente não apareciam pacientes. Era em outra época também, a gente não tinha rede social, mas tinha o boca a boca, né? Ainda tinha o Google, mas o paciente não chegava. Né? Então, assim, eu estava sem esperança de sair realmente do convênio e de ir para o particular. E aí foi quando entrou o CVM e veio como se fosse realmente ali uma esperança, alguma coisa de que podia dar aquela virada com aquilo que eu ia assistir, eu estava disposta naquele momento, né? A partir do momento que eu paguei o curso, eu digo, agora vai ter que ir. Agora eu vou ter que fazer esse negócio dar certo. E uma das coisas que eu acho assim, mais seria assim, a virada de chave, porque muitos colegas, e até em casa mesmo, quando eu comentava, né, da metodologia, do que eu estudava, aí os colegas falavam assim, mas isso aí tudo eu sei. Isso aí tudo eu sei. Eu também sabia, né? De muitas coisas do curso, eu também tinha ciência. Mas você sabe tudo, por que não faz? Alguma coisa está faltando. Né? Se tudo que estava ali você seguisse, então é como se você organizasse as suas ideias, né? E fizesse aquela coisa lógica, né? Para poder sair do papel. Porque como que eu sabia tudo aquilo, eu não conseguia seguir. E a partir do momento que eu comecei a assistir a primeira aula, vão surgindo aquelas ideias e você vai sendo desafiado a tirar aquilo do papel e, de fato, fazer com que aquilo vingue. Né? E nessa época do CVM, eu já estava com o meu consultório privado. Eu não estava mais satisfeita, então eu já tinha aberto um consultório com uma colega, que por sinal também está fazendo CVM, né, agora. Da família também já. Da família já, e deve estar aí assistindo. E aí a gente já estava no nosso consultório próprio, e assim eu comecei a assistir a primeira aula, eu ia lá no consultório e colocava aquilo ali, já saía do papel, já conversava com ela, já conversava com a secretária, então cada aula que eu ia assistindo, alguma coisa já ia saindo do papel. E desde o início, já comecei a ver frutos daquilo, já comecei a idealizar a saída dos convênios, já comecei a planejar a saída de convênio por convênio, de alguns locais que eu atendia, né? Só que o meu planejamento era mais para o futuro, eu tinha um planejamento assim, a mais médio e longo prazo, e o negócio se antecipou, quer dizer, deu resultado e eu antecipei tudo, a saída dos convênios. Se tu pudesse resumir, Aline, assim, os resultados que você teve com o CVM, que foi em 2020, com o curso, quais os resultados palpáveis assim, que você poderia dizer assim, para a gente, do CVM, só do curso? A gente vai já falar da mentoria. Então, só com o curso, eu já parei de atender todos os convênios fora a Unimed, mas eu saí de todos os outros. E para sair dos outros, foi mais uma coisa que eu tive medo também, porque para parar de atender os outros convênios, eu precisaria sair
do local que eu mais tinha paciente, inclusive paciente particular. Eu atendia dentro de um hospital, o consultório desse hospital, então se eu participasse desse consultório, eu precisaria atender os convênios. Foi a primeira decisão, então eu prefiro sair desse consultório, perder essa renda, eu vou ganhar lá na frente. E não deu outra. Sair dali, aumentou o volume dos meus pacientes no consultório privado. Então, assim, foi o primeiro ganho. Nem chegou a ser um ganho financeiro, porque eu demorei um pouquinho, eu dei um passo atrás para poder depois dar os meus para frente. Então, no início eu não tive retorno financeiro, demorou um pouco para esses pacientes começarem a vir para o consultório privado, mas eles vieram. Né? Então, assim, só com o curso o que aconteceu foi essa decisão grande de sair dos outros convênios. E aí depois eu comecei a mentoria, que foi quando eu tinha realmente, de fato, saído. Mas, além de quando eu cheguei para tomar a decisão de sair dos convênios, o meu consultório privado ele já estava mais ajeitado. Ajeitado que eu digo não de arquitetura, né? Mas ele estava mais organizado. A porque, por sinal, ele é muito bonito, inclusive, né? Só para... Bem confortável, aconchegante, pequenininho, mas os pacientes se sentem à vontade no consultório. Então, a gente já fazia no consultório, por exemplo, atender por hora marcada. A gente nunca fez ordem de chegada, para ser mais confortável para o paciente, para a gente, para a recepção, que não é uma recepção tão grande. Mas a organização do consultório, principalmente da secretária com os pacientes, já começou a ser outra. Então, a gente começou a ter mais confirmação de consulta, menos falta. Aos pouquinhos, os pacientes particulares foram chegando. Então, assim, eu posso dizer que no final de 2020, né, isso que foi no final do curso, eu já tinha um volume de paciente particular ali de, pelo menos, eu imagino, acho que umas 4 vezes mais do que eu tinha no início antes do curso. Foi quando eu decidi largar os convênios. Eu queria só fazer um parênteses numa coisa que você falou, que eu acho que é uma das coisas, talvez uma das coisas mais importantes que a gente vai falar aqui hoje. Talvez não, alguém pode ter deixado passar, e eu quero reforçar isso que você falou, que é o seguinte, e tem a ver isso com a mudança de mentalidade, que a gente tanto aprofunda na mentoria, né? Que é o seguinte, infelizmente, a nossa cultura geral no Brasil é uma cultura muito imediatista. Então, por exemplo, às vezes a gente quer emagrecer rápido, às vezes a gente quer ficar feliz muito rápido, às vezes a gente quer ganhar dinheiro muito rápido. Quando a gente fala de consultório particular, de atendimento particular, a gente está falando de empreender, de uma empresa. Como eu falei ontem com a Natália, não existe esse negócio da gente, eu vou começar o atendimento particular aqui, mês que vem eu vou estar faturando. Isso não existe. E entender isso é fundamental, inclusive para a gente não desistir nos primeiros meses. Por que tanta gente é frustrada, né? Você falou assim, eu já até tinha tentado antes e não tinha dado certo. Muitas vezes é só por não entender isso. É só por não entender que o atendimento particular é muito parecido com o processo de agricultura, se a gente for parar para pensar. Uma árvore, ela não é você planta lá a semente e um mês depois você vai coletar o fruto. Não é assim que funciona. Você precisa fazer tem todo um processo para isso acontecer, para lá na frente, se tudo der certo, se você fizer tudo que estiver dentro do seu controle, né, e dependendo de você estudar o melhor solo, como arar essa terra, quais as substâncias que você vai utilizar ou não, né, para lá na frente você colher esses frutos. Então, isso aqui eu já queria deixar registrado como um dos principais insights que a Aline trouxe aqui da jornada dela. Você precisa entender que no início você só planta. Por isso que é importante planejamento financeiro, por isso que é importante você se planejar, você estar junto de pessoas que possam te auxiliar, para você não quebrar a cara sozinho, né? Para você ter ali um jurídico, um contador, muitas vezes um colega mais experiente. Isso faz toda a diferença. Então, aqui eu já queria deixar registrado isso. Aline, agora eu queria que a gente fosse para o segundo momento. Você começou a ter resultados ali, já começou a largar os planos, a maioria dos planos, deu esse passo de coragem aí, começou a ter resultados. E como é que foi para entrar na mentoria? A mentoria, eu não preciso fazer pesquisa para saber que a maior objeção da mentoria é o preço. É um produto de alto ticket. Como é que foi para ti, assim, decidir entrar na mentoria, mesmo sendo um preço mais alto? Primeiro, eu acho que foi a confiança que a gente adquire quando a gente assiste o curso mesmo completo, né? Quando a gente conhece ali o Sidney, naqueles encontros que a gente tem, o grupo do Telegram que eu tinha com a minha turma, foi uma coisa também que eu fiquei pensando, né, na continuidade daquele grupo, né? Queria eu que tivesse ficado todo mundo, né? Não sei, essas dúvidas que eu ficava tendo ali, vocês estavam respondendo, e a gente naquela se fazia ou se não fazia.
Mas no fim, o que eu fiz? Eu coloquei no papel também o valor da mentoria que eu precisava pagar e dividi pelos meses, né? Quanto que eu precisaria pagar ali por mês, porque eu fiz dividido, não comprei de uma vez só, eu tinha largado então os convênios naquela época. Então, quanto que eu precisaria pagar por mês? Quanto que eu precisaria produzir, né? Quantos pacientes particulares eu precisaria atender para pagar a mentoria daquele mês? Né? Então, no meu caso, assim, com 3 consultas particulares, eu pago a parcela do mês, né? Todos os meses. Eu pedi a mentoria, já me trouxe mais do que 3 pacientes mentoria não, né? O curso já me trouxe mais do que 3 pacientes particulares por mês. Então, assim, essa foi a minha sacada, né? Ali para definir pela mentoria ou não. Porque, assim, no trabalho de vocês, eu já acreditava. Né? Então, se eu tinha conquistado aquilo até aquele momento, então a tendência era eu melhorar o meu desempenho com a participação na mentoria. Mas a objeção mesmo da parte financeira foi essa. Eu fiz as contas, né? Quantas consultas eu preciso ter por mês para poder pagar a mentoria ali dividida. Isso foi um fator determinante para mim. E consegui muito mais do que isso, né? Tanto que eu renovei de novo para mais um ano. Né? Assim, ela E aí, só que agora você, se eu não me engano, você já pagou à vista, não foi? Já foi diferente, né? Mas vamos lá, já permitiu. Mas vamos lá, porque agora, neste momento, como você agora já sabe, a gente está quebrando uma objeção de muita gente aqui. Você falou só sobre as consultas, né? Mas, por exemplo, no mês que você fechasse uma cirurgia, por exemplo, você, às vezes, só precisaria fechar uma cirurgia. Então, colegas que trabalham com procedimentos, colegas que trabalham com cirurgias, isso é muito tranquilo. Desde que, aí agora eu volto para o que a Aline falou antes, tá? Desde que você aplique, desde que você realmente se empenhe. E aí, Aline, não é porque eu estou na sua frente, isso também já está gravado lá desde a sua turma, está gravado em todas as lives. Eu falo isso para todos os alunos CVM. E os que estão aqui, eu sei que tem alguns aqui ao vivo com a gente, eles sabem disso. Geralmente é muito simples, assim, na minha visão, depois de 13 turmas. Toda turma eu falo o seguinte, gente, quem mais participa geralmente tem mais resultado. Isso tem se repetido turma após turma. E você, Aline, sempre foi uma das que mais participou. No início, muito na sua, né? Muito ali só anotando, mas a cada encontro que passava, e principalmente depois na mentoria, você já foi se soltando mais e o fato de você participar, o fato de você aplicar, eu tenho falado muito disso, né? O poder realmente da execução. E é por isso que na mentoria a gente traça muitos desafios para vocês, né? A gente atrasou até um pouco aqui porque eu estava emocionado, de verdade. Estou até vermelho aqui, antes da gente entrar, porque você viu a mensagem, não sei se você chegou a ver, mas eu acho que você viu a mensagem que eu mandei no grupo da mentoria, porque... Respira, tomado. É muito louco ver, por exemplo, uma pessoa como Ilana Falcão, que ela demorou alguns meses para fazer os primeiros vídeos dela, que ela demorou quase um ano para gravar a primeira live dela. E hoje, né, a gente vê um vídeo da Ilana que bateu alguma coisa milhão de views. Cara, mas não é qualquer vídeo, não é só uma coisa engraçada. É um conteúdo que vai ajudar, de fato, milhões de pessoas. Então, assim, é muito incrível ver a transformação de vocês. Incrível demais, assim. Então é muito louco isso. É muito louco. E a gente falar, assim, da parte do curso, né? Não que quem vá ficar só com a parte do curso não tem a possibilidade de crescer também. Claro que tem. Né? Eu só com o curso eu estava totalmente satisfeita. Mas o acompanhamento mais de perto da mentoria e o que a gente fala, o crescimento dos colegas durante a mentoria, os desafios que são feitos, aquela coisa de, gente, eu fiz um vídeo aqui, consegui viralizar, ou eu consegui sair dos convênios, o outro, eu atendi meu primeiro particular. Para quem não está passando por aquilo, cada vez que você vê uma notícia dessa no grupo, você queria fazer igual, né? Você quer crescer junto com eles. Então, assim, ninguém lá te puxa para baixo. Você bota lá alguma coisa no grupo, eu tô com medo, vou fazer a primeira live. Tá lá o grupo, metade do grupo, pelo menos, participando da live para dar aquele quórum ali inicial, né? Para tirar o medo, fazendo pergunta e tal. É diferente esse acompanhamento mais de perto, né? E isso é muito, muito bom, é bom demais. Como foi o da Ilana mesmo, né? Pois é, mas aí, agora deixa eu fazer justiça também. Você também teve um vídeo que viralizou, um conteúdo incrível também, né? Quantas pessoas estão deixando de levar o celular para o banheiro, né?
Então, então, é muito massa. E você também tinha esse mesmo... Acho que todo mundo tem, né, Aline? Esse medo da exposição, esse medo, né, de ser julgado, de ser criticado, né, nas redes sociais. Você também tinha sim, isso, né? Tinha muito. Não sei se você lembra no Telegram, que você fez um desafio para cada um fazer uma mensagem de vídeo e postar no Telegram no início. Eu nunca fiz isso. Não tinha nem coragem de falar, assim, ao vivo, fazer um vídeo para colocar uma resposta, jamais, né? E quem sou eu hoje fazendo um vídeo aqui no Instagram, né? Como se fosse uma coisa super natural, né? Mas o primeiro vídeo que eu fiz, que ainda tá lá, status lá do meu Instagram, né? Eu fiz no carro, eu fiz ou é agora ou nunca, né? Se eu não conseguir gravar esse vídeo agora, ele não vai mais. E parece que depois que gravei o primeiro vídeo, virou aquela chavezinha lá, eu fiz, não, dá para fazer sim, né? E fica aquele, né? Melhor o feito do que perfeito, melhor o feito do que perfeito. E aí, hoje em dia, mesmo que tem uma pessoa que grava os vídeos para mim, ela faz, quer repetir, eu digo, não. Coloca esse mesmo, fica mais natural e a gente consegue gravar mais conteúdo. Então, já fica uma coisa hoje mais natural. Hoje eu já não... Antes eu fazia usando aqueles programas de teleprompter, né, para poder falar. Hoje eu não uso mais. Então, assim, vamos falar sobre o assunto tal. Então, já flui. É muito diferente, né? E é fazer. E quem não fez ainda é fazer. Começar a fazer os primeiros e aí vai ficando uma coisa cada vez mais natural. Sem falar no o grande combustível é o retorno, né, das pessoas, né, Aline? Não necessariamente só pacientes, né? Mas você atinge tantas pessoas que você às vezes nem vai conhecer, né? E muita gente agradece de fazer. Claro que você faz aquilo ali, você acaba sendo visualizado mais, acaba trazendo pacientes para mim. Assim, só quem sabe, né, das mensagens que a gente recebe ali pelo direct de agradecimento, que às vezes, eu tinha vergonha de perguntar isso e você acabou respondendo, agora eu me sinto à vontade, né? Então fala, tem paciente que já chega no consultório, eu vi aquele seu vídeo, eu vi porque eu vi aquele vídeo, eu achei que o que eu sentia, todo mundo dizia que era normal, e eu vi que não era, então eu resolvi procurar ajuda. Então, de uma maneira ou de outra, você acaba ajudando. Que massa. De conteúdo mesmo, então, muito bom. Que massa. E eu lembro que na conversa desse ano que a gente teve aqui no Instagram foi uma das coisas que a gente falou, né? Porque os teus conteúdos são tabus, né? De uma forma geral. Quem é que se sente à vontade de falar de coloproctologia, né? Seja os pacientes, seja os médicos, né? E eu acho que não só a minha participação, mas o fato de você também estar no grupo, os colegas te dando esse reforço positivo. Pô, Aline, isso aqui tá legal, vai por aqui. Isso também te encorajou bastante, né? Não só estratégia, não só técnica, mas também reforço positivo ali, emocional, né? Apoio e tal. Porque lá fora, achar apoio é difícil, né? Geralmente os colegas puxam a gente para baixo, né? Exato. Então, é a blogueira, né? A blogueirinha. É isso. E depois que passa por essa, né, da proctologia, do tabu da próstata, como eu vi que é até um diferencial, né? A pessoa falar sobre aquele assunto que é um tabu, que não é tão fácil de você encontrar. Eu tenho colegas que postam também, adoro ver, às vezes eu reposto o conteúdo deles também. E o fato de quebrar esse tabu mesmo, a pessoa vai lá, ela fala sobre isso, aí se sente à vontade. E dá para falar sem ser um assunto pesado, né? Dá para encontrar o meio termo ali, não foi fácil. Eu acho que de qualquer especialidade você consegue, né? Encontrou ali um nicho para falar sobre algum assunto, ver qual é o assunto de interesse e a aceitação dos pacientes, dos seguidores em geral, a aceitação é muito boa hoje. Muito boa. Perguntam, pede para falar de assunto A, B ou C. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que está bem fora do script, mas eu acho que é uma pergunta de utilidade pública. Você já parou para pensar que os conteúdos, por exemplo, quando você fala, por exemplo, sei lá, de sangramento retal, sangramento anal, tu já parou para pensar que esses conteúdos eles podem simplesmente salvar vidas? Porque até onde eu sei, pelo que eu me lembro, quando eu estudava medicina, um dos sintomas de câncer, né, coloretal, é sangramento. E às vezes as pessoas estão com sangramento e acham que é normal. E aí às vezes um conteúdo seu que fala disso pode fazer com que o paciente, por exemplo, busque ajuda mais rápido e consiga fazer um diagnóstico precoce. Ele já parou para pensar nisso, Aline? Sim, já parei. E esse tipo de conteúdo, engraçado, né? Que esse tipo de conteúdo, quando você fala assim, uma coisa que você não sabe sobre o sangramento, que gera aquela curiosidade, né? Assim, um sintoma que é muito comum, que é o sangramento, e como ele é compartilhado. Né? Assim, as pessoas, elas não só acham aquilo interessante, como elas acham que aquilo ali pode ajudar outras pessoas.
E no medo de alguém não ver, começa a compartilhar ali no aviãozinho o assunto. Então, como eu falei, né, é gratificante, né? Você, de repente, ali tirar alguma pessoa ali, não saber nem que aquele sintoma podia ser o sintoma de alguma coisa ruim. Né? Isso aqui deve ser uma hemorroide, eu não vou procurar. Né? O verme, né? Que é uma cultura muito comum no Nordeste, né? Isso é só verme. Sim, né? Eu recebo paciente de colonoscopia, por exemplo. Né, que grande parte da população ainda acha que colonoscopia é um exame que só se faz se tiver sintoma. Né? Então a gente começa a falar ali, tem que fazer a partir de 50, né? Alguns a gente pede até acima de 45, então tem que fazer independente de sintoma, e vai batendo aquele assunto repetitivo acaba chegando. E às vezes não pega só o paciente, viu? Pega médico também, clínico geral, às vezes, né, que fica naquela e acaba, eu preciso solicitar também. E aí a gente está falando, né, Aline, você fala de Maceió, né? E, querendo ou não, o orgânico ali, você começa ali, né? Mas com tráfego você expande mais. E a gente está falando do nosso Nordeste querido, né? Que é tão carente. E aí, Aline, o marketing digital, ele pode ser, sim, algo que as pessoas podem usar de forma equivocada. Existem médicos médicos ou falsos médicos, né? Que usam como charlatanismo. Claro, é uma ferramenta. Assim como o bisturi, que pode salvar vidas, pode cortar também, tirar vidas. Mas olha só o tamanho do impacto, Aline, do seu trabalho. De verdade, agora com a intenção de reforçar o seu trabalho aí para que você realmente vista a camisa de assumir isso como missão, porque o nosso Nordeste é muito carente. Então você não fica só. Os teus conteúdos, uma vez que alguém compartilha, Aline e demais colegas, o seu conteúdo acabou, você não tem mais controle. Então pode chegar na pessoa milionária que mora na área nobre? Pode. Mas com certeza também vai chegar nas pessoas que têm um Samsungzinho lá de R$300, entendeu? E que jamais teriam a possibilidade de agendar uma consulta particular com você. Então, é muito incrível assim, o trabalho que vocês têm desempenhado nesse sentido, porque, enfim, principalmente para o nosso Nordeste querido, que é tão carente, inclusive de profissionais, né, de alto gabarito como você. Então, mais uma vez, parabéns, viu? Obrigada. E essa parte do conteúdo... Porque às vezes quando faz sozinho, você faz, isso aí tudo eu sei, né? Mas vai gravar um vídeo sozinho ali sem você ter um norte sobre o que gravar. Né? Então, assim, quantas aulas a gente teve durante a mentoria com relação aos conteúdos, né? Aula de copy, daqueles desafios que a gente fazia, dos hot tips e tudo mais, para saber, assim, exatamente que tipo de assunto pode ajudar as pessoas, como que você vai chamar a curiosidade das pessoas sobre aquele determinado assunto para ela poder clicar no seu vídeo e assistir o vídeo inteiro. Né? Então, assim, isso é uma coisa que sozinha, talvez eu conseguisse, mas eu ia demorar muito, eu ia ter que passar por muita pesquisa na internet até eu chegar em vocês, né, que eu pesquisava, estudava marketing e tudo mais. Então, a gente vai acabar perdendo tempo de pesquisar para chegar naquele vídeo, como que eu consegui um vídeo viral? Né? Será que foi assim do nada? Né? Mas assim, eu tive que fazer vários vídeos para entender o que o público gosta de ver, como que eu vou ajudar mais as pessoas, qual é aquele vídeo que tem mais potencial para ser compartilhado, né? Então, assim, essa parte a mentoria ajudou demais. Tem técnica por trás, né, Aline? Não é só sorte. Pegar e gravar, né? Geralmente a sorte é o encontro do preparo com a oportunidade, né? E aí eu queria te perguntar, e aí você entrou na mentoria, você falou dos resultados do CVM, você conseguiu largar lá a maioria dos planos, e aí você entrou na mentoria. Quais resultados você atingiu com a mentoria hoje, Aline? Você pode compartilhar com a gente? Hoje, eu não atendo mais plano de saúde. Nenhum? Nenhum. O meu consultório ele é 100% particular. Todas as consultas e cirurgias. O último convênio, eu falei que eu tinha um planejamento para mais, né, médio prazo, só ia largar em 2023, e ia dar um tempo ainda, né, para ver se ainda vingava ficar com o convênio ou não. Eu tinha medo, porque é o meu maior volume de pacientes é isso. Saí do último convênio, não tem 10 dias, eu acho. Eu saí do último convênio, então já fui avisando os pacientes, né, que ia sair. E assim, pelo menos por enquanto, a minha venda, ela tá feia. Né? Se um paciente hoje quiser marcar consulta particular, ele vai ter que esperar. Ele não consegue marcar para essa semana ou para a próxima. Né? E isso a gente ainda vai ter que reorganizar isso. Eu tenho pacientes, alguns da minha especialidade que eu atendo de urgência. Hoje, por exemplo, eu atendi uma que fez, eu tentei marcar consulta, eu estava em crise desde o dia 14. Então, assim, quase 15 dias ela fez e eu não consegui marcar consulta, só consegui vaga para hoje. Então, acho que eu tenho que reorganizar ali um pouquinho a agenda. É um problema bom, né?
É um problema bom para mim, né? Quando que eu pensei nisso, né, no início do ano? Tinha aquele planejamento, mas não era uma coisa palpável, assim, já para o final do ano. Com relação ao faturamento, nem se compara. Se eu for comparar do ano passado, quando eu estava no curso, que eu cheguei a aumentar, eu falei, pelo menos 4 vezes o número de consultas particulares do início do ano agora para o final. Eu acho que eu já posso colocar aí pelo menos umas 5 ou 6 vezes do início do ano para agora. Então, assim, 6 vezes aumentou. Hoje eu tenho um faturamento maior do que o faturamento que eu tinha quando eu atendia convênio particular. Só de particular. Né? Então, a gente está falando de 2 anos, né? 2020, 2021, 2 anos, né? 2 anos. 2 anos. Menos de 2 anos, né? Porque entrou no CVM em abril, mais ou menos, né? Isso. 2020. No ano passado eu ainda tinha um vínculo público. Então, assim, hoje ainda tem o vínculo. Que não tem também mais o vínculo. Não tem. Então, você deu muitos passos de coragem, né, Aline? Muitos passos. E aí, falando, como eu falei antes, né, e eu acho que até uma coisa educativa que a gente faz quando a gente fala sobre isso, eu falei que o dinheiro é um veículo, né? Então, você disse que hoje você ganha até mais do que antes. Mas o que isso proporcionou na vida da Aline? Principalmente, se puder começar falando sobre sentimento, como é que você se sente hoje? Né? Antes você falou que o sentimento era de insatisfação, né? Porque você tinha que trabalhar muito, ganhava menos do que merecia, em alguns lugares nem recebia. Qual é o sentimento da Aline do final de 2021, agora depois da mentoria CVM? Então, hoje eu me sinto realizada no consultório, com aquilo que eu queria para o meu consultório, que era esse sonho de atender só paciente particular. Eu faço o meu horário, então eu não faço plantão. Naquela semana, sei lá, eu vou viajar, cancelo o consultório. Né? Vou chegar mais tarde, tenta conversar com os pacientes, remarca. Né? Eu tenho uma cirurgia de urgência de tarde, vamos cancelar. Eu não tenho plantão para trocar. Né? Eu não tenho essa... Como eu tenho um volume menor de pacientes, hoje é muito mais fácil, até de você organizar a agenda. Né? Eu atendo com mais tempo os meus pacientes, antes era aquela consulta mais rápida. Hoje eu atendo com mais tempo, inclusive se algum paciente falta, o meu tempo não é perdido. Eu estudo, eu vejo a rede social, eu gravo um vídeo. Eu penso, vamos deixar o tempo de consulta aqui para os pacientes, vamos aumentar. Já aumentei o tempo de consulta essa semana agora, a partir dessa semana que pararam os convênios, né? E a gente já começou a reorganizar. Que até a semana passada ainda estava um tempo e agora a gente começou a colocar outro período. Né? Que a secretária dá todo o apoio para que isso saia da melhor maneira possível, né? Tudo orquestrado ali, a hora que ele chega, a hora que ele vai embora. É bom, eu vou para o consultório, eu fico feliz indo para o consultório. Aquela coisa que eu gosto de fazer. Eu vou para lá, eu gosto de atender, gosto de atender com calma. Dá para organizar o meu tempo melhor. Antes eu saía da cirurgia correndo para atender no consultório, chegava lá, sempre tinha paciente esperando. Se a cirurgia atrasasse, os pacientes estavam esperando. Então, assim, agora eu consigo organizar um dia para operar, um dia para fazer consultório. Na cirurgia seguinte eu vou ter que passar a visita, então a gente já começa o consultório um pouquinho mais tarde. É muito bom, é bom. Tá, e o que repercute isso no lado pessoal, familiar, qualidade de vida? Mas você mora num lugar feio, né? Como é que isso repercutiu na tua qualidade de vida aí, Maceió? Então, a parada dos convênios para mim se deu há pouco tempo, né? Tem 10 dias, eu já vinha largando os outros. Mas eu acho que a minha virada mesmo na qualidade de vida ela vai vir em 2022. Eu vou conseguir realmente organizar os horários. Mas agora, por exemplo, se esse ano eu já consigo me organizar para deixar a filha na escola, pegar a filha na escola, a gente se organiza com relação aos horários. Eu consegui entrar numa aula de piano que eu queria entrar e não consegui entrar. Né? Eu voltei para atividade física. Então, outras coisas que a gente antes não estava conseguindo fazer, né? E consegue mais horário agora para tudo. Eu consigo ler os livros que a mentoria indica. Antes, jamais eu pensava em ler livro de novo. Quanto tempo eu não lia livro? Eu nunca li tantos livros como agora nesse período do curso da mentoria. Olha, e pelo que eu me lembro aqui, a minha memória pode estar falhando, mas eu, se não me engano, nesse segundo semestre, tu já fizeste umas 2 viagens, já não? Em família? Já. E eu fico muito feliz quando eu vejo vocês viajando, assim, porque eu acho que para mim, uma das melhores coisas da vida é viajar. Eu amo viajar, então quando eu vejo vocês viajando, eu fico muito feliz. Né? Eu acho que tempo de viagem é tempo de qualidade de vida, é tempo de aproximar a família, é tempo de celebrar, né? É tempo de comemorar.
Então... Isso a gente comentou em casa, com o marido que é médico também. Quando que antes eu conseguiria viajar dando plantão? A quantidade de plantão que você tem que trocar, jamais. Né? E a gente trabalhava em esquema de contrato, não tem direito a férias, não tem direito a 13º, então assim, você vai viajar como? Você tem que trocar um monte de plantão para conseguir viajar. Para quem vive agora de consultório, né? Principalmente paciente privado só, não tem mais isso. Daqui para frente o programa fecha a agenda aqui do dia tal ao dia tal e pronto, a gente vai viajar. Que massa. Fora, você agora o financeiro também ajuda mais, né? Sim. Você agora tem uma das coisas que para mim também, Aline, é porque cada um tem as suas réguas, né? Tem os seus valores, mas para mim, isso que você está conquistando neste momento é algo que para mim não tem preço, que é liberdade. Escolher exatamente com quem, quando e onde trabalhar, o momento de lazer, o momento de estudar, eu acho que isso é incrível. E eu queria te parabenizar aqui por isso, porque o CVM e a mentoria foram ferramentas. Se você não tivesse acreditado, se você não tivesse feito a sua parte, definitivamente você não estaria tendo esse resultado que você tem. Porque infelizmente a gente tem colegas que entram no curso, que muitas vezes nem assistem às aulas, não colocam em prática, muitas, enfim, então não necessariamente, não é só, vou entrar na mentoria, vou ter os resultados da Aline. Pelo amor de Deus, se você pensar assim, na verdade, para entrar na mentoria 2022, já quero adiantar, a gente vai filtrar, porque não funciona assim. A gente vai filtrar mesmo, a gente vai escolher as pessoas que estão comprometidas, porque para a gente só faz sentido pessoas com comprometimento. Pessoas como a Aline, como a Natália, que de verdade querem fazer a diferença na vida delas e da família delas, dos pacientes dela. Então, precisa colocar em prática, precisa acreditar. E isso, Aline, é mérito seu, viu? Muito mérito seu. Parabéns. E aí, eu queria te pedir para você falar agora, direcionar sua fala para os colegas, por exemplo, que podem estar com algum vínculo que eles não gostam, podem não estar tendo tempo para ler, podem não estar tendo tempo para viajar com a família, pode não estar tendo tempo para atender o paciente como ele sempre sonhou, pode não estar ganhando quanto merece, pode não estar recebendo, pode não estar dormindo bem, pode não estar comendo bem. O que você falaria para esses colegas em relação não só ao CVM ou à mentoria CVM, mas principalmente em relação à carreira deles, né? O que você poderia falar para esses colegas que podem estar no mesmo lugar onde você estava lá, na mesma situação lá de abril de 2020? Primeiro, que não vai cair do céu, né? Assim, pode até acontecer para alguns, né? A sorte de ter aquela oportunidade ali de dar uma virada, mas não vai cair. E é muito difícil, principalmente, eu tenho o apoio do marido, que é médico também. Então, para mim, talvez, para ter essa coisa de largar, eu tinha aquele apoio, né? De retaguarda. Se não der certo, mas o que podia acontecer? Se não der certo, o máximo ia ter que voltar ao que era antes e atender convênio, e isso sempre foi possível, né? Eu nunca disse que não atenderia jamais convênio, mas que tentaria não atender. Correr atrás, não precisa largar tudo de uma vez só, né? Como eu fiz. Então, assim, aquilo que me dava mais dinheiro, eu continuei, larguei uma parte. Então, assim, aquilo ali deu certo. Então, eu fui fazendo aos poucos, né? Mesmo quando eu parei de dar plantão. Eu não tinha como parar de dar plantão e sair em todos os lugares. Eu saí de um plantão. Deu aquela quebrada no orçamento. Quando a gente começa a recuperar, sair do outro plantão, o vínculo público acabou. Então, sempre acho que... E se você dá a oportunidade, alguma porta ali vai se abrir. Você fica com aquele horário disponível, fica com a sua mente aberta para uma outra oportunidade que pode acontecer. Então, assim, não largue tudo de uma vez, principalmente se você depende daquele dinheiro, mas eu acho que dá para você se planejar. Eu me planejei também, não saí de tudo de uma vez, fui saindo de pouquinho em pouquinho, vendo que realmente estava dando certo. E o último passo, quando eu fiz agora, eu já estava com um volume de pacientes particulares bom. Então, assim, já estava. Não, agora eu acho que mesmo que dê errado essa parte do convênio, se eu estou ganhando de particular, eu já consigo suprir. Pelo menos ficar ali no 0 a 0. Então, eu acho que precisa ter, primeiro, a ferramenta, fazer o curso de CVM, né? Quem não fez ainda. A mentoria ajuda demais nessa parte de você saber exatamente que passo você tem a seguir. Ela serve para organizar a sua ideia. E os colegas que participam da mentoria, nossa, como ajudam também com as dicas. Era um dava dica disso, outro dava dica daquilo. Então, eu não sei o que fazer. Eu lembro na turma, que eu fui da turma 4, que tinha um colega, acho que foi Alan, não lembro se era ele, que disse assim, eu aluguei uma sala de consultório
para fazer, mas a secretária não é em mim, todo mundo, não aluga, faça o seu consultório, você tem que ter a sua secretária por isso, por aquilo. Aí ele foi lá, desistiu do aluguel, fez o consultório próprio dele. Então, assim, eu acho que ele está bem. Pois é, e se não fosse esse estímulo de todo mundo, né, essa coisa de não vai, esse apoio. E outra coisa é que quem está de fora do curso não vai entender tão bem como os seus colegas de curso aquele momento que você está vivendo. Então, o apoio que você tem dos colegas do curso é completamente diferente de quem está de fora. Né? Assim, a mentalidade da gente é outra. Então, não espere de fora um apoio que às vezes esse apoio não vem. E não é nem por falta, não é nem por má vontade, né, Aline? Não é nem porque não... É só simplesmente porque não enxerga a mesma coisa que você, né? Exato. E quantos colegas da nossa turma da mentoria que trabalhavam em consultório em locais de terceiros e que saíram em meio à mentoria e fizeram o consultório próprio, né? Que satisfação, né? Isso. E eu acho que talvez se a mentoria não tivesse dado esse passo, né? Esse pontapé aí na vida passada, já era. Inclusive, nos próximos dias a gente vai falar com alguns deles. Talvez uma das pessoas que a gente vai falar abriu o consultório agora. E que consultório lindo. É isso. Olha, eu vou finalizar falando uma única palavra que, na minha opinião, ela resume pouco, né? É óbvio que não dá para resumir tudo, mas resume um pouco da tua trajetória que eu queria que os colegas guardassem. Que, na verdade, não só a sua, mas a trajetória de todas as pessoas que conquistaram coisas ou patamares ou objetivos que a maioria, infelizmente, não alcança. A palavra é coragem. Coragem para entrar no curso online, né, no meio da pandemia, coragem para aplicar as técnicas desse curso, coragem para ir largando um vínculo atrás do outro que você não sentia feliz ou não te satisfazia ou não te valorizava, coragem para investir alto, né, num grupo de mentoria, coragem para muitas vezes fazer diferente dos seus colegas, para fazer diferente, né, daquele grupo que muitas vezes a gente está acostumado a participar. Então, coragem para lutar pelos seus sonhos. Parabéns, viu? Continue com esse grau de coragem, porque todos os seus sonhos, né, serão possíveis. Obrigado, gratidão. E conta com a gente. Meta para 2022, então, é levar cada vez mais essa qualidade de vida aí, se Deus quiser. Trabalhar só meio turno, né? E essa realização, é isso aí. Meta de vida, já vou citar logo o nome da Ana Cristina aqui. A meta de vida é trabalhar, é ter o retorno por hora da Ana Cristina, né? Ainda tem lá, viu? Só os entendedores entenderão. Aí tem que participar da mentoria para saber, né? Aí tem que entrar no nível mais íntimo de conversa. Exatamente. Aline, querida, um abraço pro maridão, pra família, fica com Deus. Obrigado mais uma vez e tamo junto. Eu que agradeço, viu?